conversar com a Carolina Fernandes, que vai trazer novas informações do norte do estado. Carolina, contigo. Fernando, ontem a Prefeitura aqui de Joinville decretou aí um novo decreto com várias medidas para conter os avanços, a crise que vai ser com certeza gerada em decorrência dessa restrição, da quarentena do coronavírus. Acompanha comigo no telão as medidas que a Prefeitura aqui de Joinville vai começar a aplicar. Olha aí, isenção por 2 meses do pagamento da tarifa social de água e esgoto das faturas das famílias carentes, cadastradas já na Companhia Águas de Joinville, suspensão de cortes para faturas em atraso durante esse período de quarentena para habitação, pausa até o final do ano no pagamento de financiamento de programas habitacionais e também na Fazenda, né? A prorrogação aí por 90 dias do pagamento do ISS para autônomos. E na educação já tem um estudo de medidas de apoio e também de subvenção para creches conveniadas da Secretaria da Educação. Isso, Fernando, tudo são medidas, é um pacote de enfrentamento de crise para conter, de fato, as consequências, né, o impacto econômico que com certeza o coronavírus vai gerar aqui na maior cidade do estado. Medidas que são aqui para a nossa cidade. Como somos a maior cidade do estado, isso aí tem reflexo com certeza por todo o estado, né, Fernando? Volto contigo. Com certeza. Carolina Fernandes, obrigado pela informação ao vivo de Joinville. São medidas que a cidade de Joinville está tomando, o governo municipal, para ajudar as famílias, principalmente aquelas de baixa renda e também aqueles que prestam serviços na cidade. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Udo Derer, com quem a gente passa a conversar ao vivo neste momento aqui no SBT Meio Dia para toda a Santa Catarina. Prefeito, muito obrigado. A gente acabou de ouvir da Carolina Fernandes essas medidas que o senhor está adotando na cidade. O senhor acredita que serão suficientes para garantir a segurança das pessoas, a saúde e não prejudicar a economia do município? Prefeito, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Estamos tomando todas as medidas e o fazemos de forma gradativa. Essas medidas iniciadas vão permitir com que a gente possa lentamente retomar a economia do município. As empresas começam a funcionar aos poucos, de uma forma gradual, mas, sobretudo, a nossa preocupação maior nesse momento é conter aqui o avanço do coronavírus. Estamos centralizando essas atenções em 30 postos de saúde que vão atender com prioridade o coronavírus. A questão de 2 dias, ativamos uma nova unidade básica de saúde, que é a maior do estado. Estaremos entregando, no dia de hoje, mais um hospital de emergência com 100 leitos, que funcionará junto ao Hospital São José. Temos 10 casos confirmados em Joinville, destes 9 em tratamentos domiciliar, apenas um está internado, que foi identificado no dia de ontem, mas nenhum caso de contaminação comunitária, todos os casos são casos importados, o que nos dá uma boa tranquilidade. Mas estamos estudando outras medidas adicionais para fazer com que a gente possa cuidar também de algo que nos preocupa bastante nesse momento, que são os que transitam na economia informal, os autônomos, e o que nos preocupa também é fazer com que essas pessoas possam ficar adequadamente alimentadas. A fome ela é tão grave quanto o coronavírus também nesse momento. Estamos tomando todo o cuidado para que essas pessoas possam receber as suas cestas básicas e não sofrer um prejuízo maior com a sua saúde. Então, o que vai ser oferecido, hein, prefeito? Quais os benefícios para os autônomos, os pequenos empresários e para que essas pessoas, para todas, né, as pessoas, principalmente aquelas de baixa renda, que ficaram sem a renda neste momento? O que a Prefeitura vai oferecer de benefícios? Nós, nesse primeiro momento, estamos já disponibilizando uma corrente, que estamos consultando o CAD único, vendo quais são as pessoas mais necessitadas. Nós já temos milhares de cestas básicas que estão sendo disponibilizadas para atender essa população.
Isso passa pelos moradores de rua que nós reativamos já o nosso Centro Pop em Joinville, que estava fechado, e junto com a ação da Igreja Católica, os moradores de rua hoje já estão sendo adequadamente atendidos. Da mesma forma, estamos preocupados também com os recicladores de lixo, que são cerca de 1.000 famílias, e essas passam hoje por uma grande dificuldade. Nesse mesmo sentido, estamos desonerando também aqueles que têm habitações no sistema municipal financiados. Vamos suspender esses pagamentos até o final do ano e permitindo que essa amortização apenas aconteça no final do contrato, para fazer com que essas pessoas tenham esses recursos mínimos necessários e consigam se alimentar adequadamente. Muito bem, estamos conversando via internet com o prefeito de Joinville, a maior cidade do estado, o prefeito Udo Deller, com relação ao coronavírus. O prefeito acaba de informar para a gente, então, são 10 casos confirmados na cidade, uma pessoa está hospitalizada, informação que o prefeito traz para a gente agora, novos leitos estão sendo abertos, hospitais, mais um centro de saúde. Com relação ainda à economia, prefeito, a gente quer saber o seguinte, algumas cidades estão, por exemplo, disponibilizando um empréstimo para os microempreendedores individuais, também deixando de cobrar alguns tributos. No que diz respeito a pagamento de impostos, o que o prefeito vai deixar de cobrar, se isso vai acontecer, para empresários, para a população em geral, e no que diz respeito a dinheiro na mão dos empresários, dos empreendedores individuais, o senhor vai oferecer alguma linha de crédito, por exemplo, como o juros zero que acontece no governo do estado, hein, prefeito? Não, nós já anunciamos já algumas medidas no que diz respeito à água, por exemplo. Tudo que é tarifa social, ela não será cobrada nesses próximos 60 dias, caso essa situação não evolua para uma situação mais grave, ou se permanecer na situação atual, nós adiaremos também essa cobrança. Prorrogamos por 90 dias o ISS para as empresas de transporte coletivo que estão totalmente paralisadas. Estamos estudando também com todas as nossas instituições conveniadas para a educação infantil um suporte para que elas não deixem de atender lá adiante as nossas crianças. Hoje, das nossas 23 mil crianças atendidas pelas creches, 2.800 são de instituições conveniadas, e estamos tomando todo o cuidado para que, quando essas atividades venham a ser retomadas, que essas instituições se mantenham em condições de atender novamente as nossas crianças. Também estamos prorrogando por 90 dias todo o imposto sobre serviços dos autônomos. Exatamente, são esses os que mais sofrem nesse momento. E medidas adicionais também estão sendo examinadas e que nós anunciaremos também na próxima semana. Muito bom. Prefeito Udo Deller conversando com a gente via internet, prefeito de Joinville. Prefeito, quero te agradecer. A gente já vem acompanhando as medidas do governo do estado. As aulas, então, por 30 dias estão suspensas. O senhor provavelmente deve manter, né, a mesma orientação que vem do governo do estado. E os ônibus também suspensos. Só para a gente encerrar a conversa, permanecem suspensas aí as aulas e também suspensos os ônibus, prefeito? No que diz respeito ao transporte coletivo, já houve uma flexibilização no caso do fretamento. As empresas que operam dentro das condições anunciadas pelo decreto do governo do estado vêm permitindo com que os funcionários cheguem aos seus postos de trabalho sem maior dificuldade. Agora surge um momento novo, as empresas estão procurando ampliar os seus turnos, fazendo com que a concentração ela diminua nos 2 turnos existentes, que é a regra do maior número de empresas, mas com esse alargamento dos turnos vai faltar o fretamento. Estamos estudando agora a medida para que o ônibus que hoje atende o transporte coletivo se transformem em unidades de fretamento devidamente identificadas, para que a gente possa, dentro das empresas, também distribuir melhor os funcionários, de sorte a prevenir cada vez mais o risco de contaminação do coronavírus. Ok. Prefeito Udo Deller, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor, estamos à disposição aqui no SBT
E boa sorte também e muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Conversamos assim com o prefeito Udo Deller, de Joinville, atualizando aqui as questões do coronavírus. Por lá, 10 casos, hein? Uma pessoa hospitalizada. Muito obrigado, prefeito, pela participação.